Fala Murilo, boa noite, tudo bem aí? Chamar o pessoal aqui para se conectar com a gente. Boa noite a todos, quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre terapia. Terapia é coisa de homem, sim senhor, sim senhora. O convidado de hoje é o Franklin Brito, do arroba Terapia é Coisa de Homem. Um projeto bem interessante. Ele vai contar pra gente um pouco sobre esse projeto, sobre a importância da terapia na nossa vida, nosso processo aí de homens em revisão, em desconstrução. Então deixa eu dar um tempinho aqui para ele entrar. Ele deve estar entrando. Na terça-feira eu conversei com o Rodrigo Scabia. A gente falou sobre dança, dizendo que dança sim é coisa de homem. E é isso aí, Murilo. Todo mundo devia fazer terapia. Eu sou desse partido também. Terapia é vida. Terapia é coisa de homem, de mulher, de criança. Terapia é autoconhecimento. Deixa eu ver se ele está online aqui. Oi, Alírio, boa noite. Paulo tá aí também. O pessoal do Hora H entrou em peso. O trio digital. Não sei se é a Fernanda ou se é a Camila. Bem-vindos, bem-vindas. Fala, brother. Como é que você tá, meu amigo? A Laís entrou, né? Para dar aquela moral familiar. Rafaela, boa noite. O Franklin tá entrando, pessoal. Vamos lá. Como é que você tá, Renatão? Tranquilo? Renato Correia? Fabrício? Vamos chamando a galera. Vou mandar mais um aviãozinho aqui. Ô Manel, grande Manel. Tudo bem, meu querido? Meu irmão, meu irmãozão. Você que é um querido, obrigado. Ó o Marcião aí, grande Marcião. Tudo bem, Márcio? Como é que estão as coisas? Esse mês estou preparando boas conversas. E hoje é mais uma, a segunda do mês. Aqui o Franklin entrou. Me chama aí para participar, Franklin. Pede a participação que eu já te autorizo. A Vanessa, oi Van, boa noite, tudo bem? Cláudia, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? A luz tá boa?
Alisson, boa noite, tudo bem aí? Falei com a Rafaela hoje, pelo DM. Boa noite. Consegue me chamar, Franklin? Por que não tá? Tô te chamando. Agora sim. Boa noite. Agora sim, o áudio aqui tá legal. E o meu, tá, Tá tá legal por ótimo. aí? Parece que você tá aqui na minha sala. Ah, beleza. É, estamos na sala então para falar aí com esses homens, né? Tudo bem com você? Olha o cabra macho aí. Tudo Cabra bem, Macho tudo tá aqui. bem. O Cabra Macho é um querido. Muito, muito, muito. Minha primeira live foi com ele. Nossa querido, É, nosso nosso querido. querido. Muito bom. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem aí nesse mundo diferente, né? Pandêmico? Como é que você tá? Tá tudo bem? Segurança, saúde? Sim, sim, a gente está fazendo o máximo que pode, né? Porque a pandemia também vai acabando, né? E a gente vai meio que, né, dando aquela saturada, né? Aquele cansaço e querendo estar com os amigos ali, querendo ter uma roda de conversa, né? Exato. Presencial. Mas eu não tenho muito o que reclamar, não, Felipe, né? Boa noite, eu cheguei falando boa noite, tá meio tenso aqui, como toda live. Né, a pandemia teve aí, né, essas perdas lamentáveis, né, até por uma irresponsabilidade, né, de uma autoridade que não levou muito a sério no Uhum. começo, mas, né, apesar de tudo, teve o lado bom da pandemia, e eu sempre até falo com o Manuel, né, e agora com você, que trouxe essa coisa aqui, né, do Terapia Coisa de Homem, trouxe o Manuel ali, e a gente se esbarrou na vida, né, eu acho que também tem esse lado bom da pandemia, Sim, apesar de tudo, verdade. mas a gente está seguindo, né, tentando fazer o máximo possível. Sim, muito bom. Aqui também. Acho que aproximou, né, essa comunidade que está se tornando, que está se formando, né, em torno desse tema de masculinidade, aproximou porque hoje isso aqui não seria possível, nessa frequência. Então, Sim, sim, eu também gosto de olhar o copo meio cheio sim, e apesar do preço que a gente está pagando enquanto humanidade, ainda temos boas sim. lições para tirar dessa situação toda. Mas, Franklin, acho que antes de começar, me fala um pouco quem é você, de onde você fala, o que você faz, para a gente começar o nosso bate-papo hoje. Sim, vamos lá, né? Eu sou Franklin Brito, né? Psicólogo, né? Terapia cognitivo-comportamental, trabalho com a terapia cognitivo-sexual também. Eu sou de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. Sei para quem conhece, é uma localidade aqui que fica perto de Búzios, Arraial do Cabo, né? São os lugares assim mais Uhum. Pontos conhecidos, turísticos. né? Idealizador do terapia, isso, isso. Idealizador do terapia Coisa de Homem Uhum. também, é pai do Eduardo há 14 anos aí, então durante um período eu também criei esse filho também sozinho, com algum apoio ali das tias, irmãs no começo, mas eu também me enquadro aí meio que no projeto do Manuel também, desse pai que cuida do filho, né? E a gente tem esse cuidado com os nossos filhos. Legal. Além disso, né, um curioso, gosta muito de conversar, bater um papo, né? Seja de criação do universo até o discos voadores e tudo mais, curioso por tudo. Ó, o pessoal você trouxe uns fãs aqui, ó. O melhor psicólogo de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Franklin Brito. Psicóloga Cláudia Ferreira. A Cláudia ela suspeita para falar, Tem né? muitos psicólogos aqui que entraram, fico bem, bem feliz, que bom. Max, psicólogo, a Vanessa, uma psicóloga amiga minha, irmã aqui Uhum. aquela irmã do coração que a gente escolhe, Fabrício, Sim, Pedro, sim. tá? Tem uma galera aí. Mas vamos lá, Franklin. Eu sou o Felipe Requião, me apresentando rapidamente aqui para quem não é da minha rede. Bem-vindos. Eu sou eu sou um homem casado com a Laís. Temos um filho, Samuel, de 7 anos. Trabalho no setor privado.
na área comercial de uma indústria de bens de consumo e entrei, né, a partir de um ano para trás num projeto de roda de conversas com homens, o ORH, @grupo.orh. A gente estava no modelo presencial e passamos para o modelo virtual. Aí a cada 15 dias a gente se encontra para falar de temas relacionados à masculinidade, a masculinidade tóxica, ou masculinidades, uma maneira mais abrangente de entender o papel do homem na sociedade. E tenho motivado esse papo com diferentes homens aí que estão em busca, né, desse mundo mais igualitário, menos violento. E aí, Franklin, eu faço a primeira pergunta para você. Terapia é coisa de homem? Terapia é coisa de homem, né? É um questionamento, né? O que que é coisa de homem, né? No século XXI, nesse lugar que a gente está saindo. Inclusive, eu falei na live do Manuel, né? Que é provocativa essa interrogação, até para vir junto com terapia é coisa de homem. O que é coisa de homem, né? A maneira como a gente se veste é coisa de homem. A maneira como a gente se comporta é coisa de homem. Né? As emoções que são suprimidas durante a nossa vida toda é coisa de homem, né? Não vou falar que eu vou chorar porque eu sou homem. Isso é coisa de homem também, se a gente pensar numa coisa mais saudável, né? Na questão da saúde mental, né? E é provocativo esse nome. A terapia é coisa de homem, né? É coisa de todo homem, toda a possibilidade de ser homem, né? Terapia é coisa de toda a possibilidade de ser mulher também. Terapia é toda a possibilidade de quem quiser fazer e está pronto para entrar no processo terapêutico, né? Tem muito isso que às vezes as pessoas pensam que a gente está obrigando alguém a fazer terapia, né? Hoje os psicólogos estão na rede, né, fazendo um movimento maior, mas ninguém é obrigado, né? Mas também é assim, né? Ou você vai para terapia em algum momento da vida e se transforma, inclusive aqui nos nossos projetos, né, de homem, ou a gente também escolhe as coisas da vida, né? Por exemplo, continuar sofrendo, continuar ali já adiantando um dos próximos tópicos, né? Continuar sendo racista, machista, escondendo o choro, né? Escondendo que está doendo ali porque de repente terminou com uma parceira, escondendo porque está criando, né, um filho só. Então, N situações. Terapia é coisa de quem quiser, né? Principalmente transformar a sua própria vida. Sim, eu faço das suas as minhas palavras, concordo em número, gênero e grau. E eu acho que terapia é coisa de ser humano, né? Não só de homem, de mulher, mas é ser humano, basta... Ó, meu cachorro quer brincar aqui, ó. Meu cachorro, a terapia do meu cachorro é no final da noite, no começo da noite ele brincar com a gente. Mas a Vanessa, ela colocou um ponto interessante aqui. Quantas vezes na faculdade de psicologia já ficaram questionando se os homens na turma dela eram homens mesmo, né? Tanto o homem que está se formando como um psicólogo, terapeuta e tudo mais, ou como aquele homem que busca ajuda, né? E eu vejo muitas vezes muitos homens não querendo olhar para si mesmo através de uma sessão de terapia, ou de uma sessão de psicoterapia, por conta de não se demonstrar vulnerável, né, ou quando fala que faz, fala daquele jeito, eu faço terapia, não conta para ninguém, né? Tem casos assim, né, que o cara não conta nem para a mulher porque assim ela vai falar para a família e ele sentiu uma vergonha enorme. Né, que você trouxe da Vanessa é bem interessante, né? A própria preconceito ali também do estudante de psicologia que está entrando realmente, né, na psicologia, há um número maior de mulheres, mas até essa coisa ali, né, por exemplo, que você fala, tem homem na psicologia, né, tem homem ali trabalhando na enfermagem, né, é a coisa da construção também do espaço para homens ali, enquanto cuidador, né? Você pega no espaço de saúde, é esse homem cuidador. Então tem esses mitos também, a gente vai falar um pouco ali, passar brevemente, a gente falar de forma geral hoje, né? Tem esses mitos, né? Os mitos da sexualidade, né? Os mitos da masculinidade, né? Os mitos ali, por exemplo, de que uma mulher nasce para ser mãe, né? E tem os mitos ao contrário, que o homem não leva jeito para ser pai. Então, dessa coisa ali do estudante de psicologia, se ele é homem, se não é, claro que é, né? Ou também pode não ser, mas, enfim... psicologia também, né? Para quem quiser entrar também, é igual terapia, quem quiser entrar e graduar. O Paulo aqui, ó, o Paulo, um grande amigo meu aqui do ORH, eu sou enfermeiro. E o que tem, né? Qual que é o problema? O cuidador sabe cuidar,
melhor do que algumas mulheres, né? E isso é um processo de você se abrir para essa possibilidade, né? E o processo terapêutico, ele é um autocuidado. Eu vejo dessa forma, né? Como eu posso ser uma pessoa melhor olhando para as minhas questões, olhando para a minha história, olhando para o meu passado. E tô vendo aqui que o pessoal, a Shaula falou, terapia é libertador. O que seria de mim sem meus processos terapêuticos? O Rafa Rios aqui, um homem florista. Sim, sim. Olha a Cláudia aqui, né? Você tá falando ali, né, cara, que é casada, eu lembrei da Cláudia, que a Cláudia a gente começou a namorar aqui tem algum pouco tempo, então por isso eu falei que era Por suspeita, né? isso. Pra falar que é o melhor psicólogo. Eu sou o pai do Eduardo, sou amigo do Manuel, sou amigo agora do Requião, aí tipo, sou namorado da Cláudia também, tá ali dando uma força no Que projeto. legal. E aí, me fala sobre esse projeto, o arroba terapia é coisa de homem. Como e por que surgiu? De onde veio essa sua vontade de colocar isso para o mundo? Sim. Na verdade, Felipe, né, isso vem ali quando eu comecei já a seguir o Papo de Homem, né, e ver o blog dos caras. Nossa, eles estão falando de um jeito diferente, até um jeito de que eu me identificava. Né, o homem não precisa ser isso aí mesmo, né, dar conta do mundo todo. É claro que isso não é obrigação, né? A gente não está aqui ensinando também como ser homem, até porque senão a gente acaba construindo, né, Sim, um novo ideal de homem. Então, estou falando da minha experiência, né, enquanto homem, começar a ver ali aqueles blogs dele, Fred Matos, aquela turma ali, eu fiquei, nossa, que bacana isso aqui. Né? Enquanto isso, né, eu vim ali namorando, né, o blog deles, aí comecei também a entrar na psicologia, né, e também começar a repensar isso a minha própria construção, né, da minha pessoa enquanto homem também. Né? Não vou falar que eu sou o desconstruidão, não, é igual a gente conversa muito com o Manuel, a gente pisou na escada da sim, desconstrução, né? Não vai esperar que todo mundo vai se transformar e amanhã a gente vai estar um mundo perfeito aí. Então a gente tem nossos conflitos ainda, mas é bom porque a gente já presta atenção onde que a gente está pisando fora da faixa, onde que a gente está cometendo ali pequenos deslizes. Então a minha própria questão da masculinidade ali, dessa coisa de criar um filho sozinho, as pessoas, pô, mas como que você consegue isso, né? Estranho, né? Não tem uma mulher ali para te ajudar. Né? Então, tá fazendo psicologia, pô, mas por que você não podia fazer engenharia, sim. Ou direito? psiquiatria. Né? E questão ali de isso, psiquiatria. E questão da tragédia na minha família com meu próprio pai ali, né? A gente está no Setembro Amarelo, de um suicídio. Né? Então, isso me marcou muito e me marca até hoje. Né? E então, igual o pessoal está falando aqui na live, eu, enquanto psicólogo hoje formado já, especializando em terapia cognitivo-comportamental, entrando numa formação em terapia dos esquemas, porque é uma terapia que trabalha de forma mais profunda também. Então, sigo ali estudando, mas eu também tive ali as minhas tragédias. Né? E como o pessoal fala aqui também, ai de mim se não fosse a terapia. Né? Ai de mim se não fosse a Vanessa Scaramella, minha psicóloga aí que me acompanha desde 2012. De repente a gente nem estaria aqui fazendo Sim, essa sim. live. Né? E essa coisa aí que a gente vai até de repente comentar no outro momento ali, no dia 15, 17, vamos ver, sobre o Uhum. suicídio. Né? Então é importante falar isso quando a gente pensa, fala assim, suicídio tabu e tal. Mas assim, é preciso falar sobre isso. Tem muita pessoa se escondendo, muitos homens se escondendo por causa disso, há um índice até maior, mas a gente vai falar disso em outro Sim. momento, em outra live. Então, a terapia é coisa de homem nasce até aí, né? Dessa história toda, das figuras masculinas da minha vida que, de certa forma, foram sumindo, né? Falecendo. Então, é ali um tio que tocava violão, né? Um padrinho que tocava viola também, o próprio meu pai, um outro tio. Então, são pessoas que foram sumindo, mas, sim, eu sou isso aí, eu sou esse cara, pai, né, curioso, estudante também, gosto muito de uma banda de rock aí, de um Hum. violãozinho. Então, tem tudo isso. Né? E como eu estava falando anteriormente, né, a gente vê o copo cheio ou o copo vazio da pandemia, que trouxe tudo isso. Né? Esse contato com os homens ali por meio do Zoom, uma roda de conversa, e até, de certa forma, mais provocativo, né? Para o meu lado ali, de fazer uma provocação mesmo do cara dar uma passada de mal ali, numa ansiedade, só de imaginar Sim. alguma E coisa o na terapia vida coisa de dele. homem, ele também existe no mundo real, como uma roda de conversa, como um grupo terapêutico? Sim, a proposta era nascer no Uhum. mundo real, né? Estava ali para projetar, mas nasceu assim dentro da Ah, pandemia e no tá. virtual. Né? E ali traz homens de outras localidades, né? Do Brasil todo, até alguns homens de fora. É bastante interessante isso, ter um cara, por exemplo, que
é brasileiro, mas mora em outro país. Então traz uma visão Que diferente para a gente legal. também, né? Como que funciona Muito tudo bom. isso lá fora. Como, Mas vamos tentar implantar isso no sim, que presencial. legal. Eu fiz o movimento contrário, né? Eu não sou formado em psicologia, não tenho nenhuma formação terapêutica. Eu tenho a experiência de causa de Sim, ser paciente, entre aspas, né? Na verdade, eu me chamo de beneficiário. Sou um beneficiário das terapias. E estou fazendo sim. atualmente um processo de autoconhecimento com o terapeuta. E o Hora H, ele surgiu o Uhum. contrário, né? Surgiu a partir do Silêncio dos Homens. Aqui o Gui acabou de entrar, o Guilherme Valadares, Sim, isso. Sim, o do Guilherme, eu Papo vi de aqui agora, Homem. né? Olha o coração Não, batendo um aqui, ó. privilégio, muito bom. Boa noite, Gui. Então surgiu a partir Sim, ali, sim. há um Boa ano, noite aí. né? Então semana que vem a gente comemora um ano e tenho muito orgulho de dizer que a gente começou ali como um grupo de amigos que viu o documentário e decidiu juntos sairmos da zona de conforto. Sim, E começamos a nos questionar e aí aprofundar o nosso nível de amizade. E aí tem alguns homens aqui, o Carlos também acabou de entrar, o Paulo acabou de entrar, tá, o Paulo enfermeiro uhum. tá aí conosco. E aí a gente seguiu, cara, toda semana, toda terça-feira nos reunindo. E sabe aquele encontro que a gente estava tão sedento por falar, tão sedento de colocar para fora e ter contato com as nossas emoções e sentimentos, que a gente se Sim, encontrava às 15 para as 8 da noite, fazia uma meditação, um check-in, e, cara, tinha dia que a gente não uhum. tinha hora para sair, não saía, não terminava. A conversa fluía, as histórias se Sim, é aprofundavam. isso mesmo. Sim, né? Na roda de conversa terapêutica, geralmente acontece isso quando a gente começa a falar sobre Uhum, sexualidade. Né? Então os caras ficam ali querendo saber o que que é isso, o que que é isso, aí pergunta aquilo, mas eu e minha mulher, eu e meu parceiro, aí vai, né? Tem dia de chegar até duas sim, horas ali de conversa, sim, 2 horas e meia para a exato. última. Então o pessoal fica falando sobre isso, né? Se for do documentário, né? Eu também, né? Acho que eu já vi mais de 10 vezes o documentário, que eu sempre vejo, né? Toda roda de conversa, quando eu posso ali ver. E quando eu comecei na pandemia, né, eu estava ali com pouco trabalho Uhum, até. Depois comecei ali a apresentar meu projeto, divulgar, então tem aparecido o legal. pessoal. Mas sempre que eu posso dar uma olhada ali, é o que eu falei, né, venho namorando, né, o Papo de Homem há bastante tempo e acompanhando o blog, né, cheguei no Silêncio dos Homens. Né, então teve ali algumas iniciativas, eu chegar e ficar imprimindo páginas e páginas, como fazer uma roda de Uhum, conversa com aquele guia, homens, né? né, como é que eu vou fazer isso aqui, deu vontade, isso, guia, né, deu vontade de fazer, mas vou adaptar um pouco aqui também para Sim, ser o meu estilo, mais sim. provocador aqui. A gente faz ali, né, uns exercícios imaginários, né, do cara se imaginar ali numa situação, sei lá. Eu provoco mesmo ali, coloco um tema de roda de conversa, por exemplo, sou um homem livre, se lidar com um parceiro Uhum, livre, né? Aí vai para outra roda de conversa para falar sobre paternidade e sim. sexualidade. Pai, sou gay, e agora? Então trago uns temas assim que é o quê? Sobre o que as pessoas falam, né, no Uhum, cotidiano do Brasil, assim como o racismo ali. Eu não sou racista, né? Eu tenho até amigo sim, negro, né? Então as pessoas falam isso o tempo todo, principalmente os homens ali, mas é contra perfeito. cotas, né? Voltou no cara aí que fala que os escravos entraram no navio por Uhum. conta própria, né? Foi carinho, né? Não foi escravidão, foi carinho ali. Para essa pessoa que a gente não vai citar o nome aqui, não vale a pena. Não merece, não merece. E isso, muitos ganhos, né? Nós homens e a sociedade como um todo. Sim. E aí você identificando isso, como você acha que esse processo, né, de um homem olhar para si, olhar para os seus padrões e começar a descamar esses padrões, começar a reconhecê-los, como é que você acha que a gente contribui na luta contra essa sociedade machista, misógina, homofóbica, transfóbica e violenta que a gente vive hoje? Acho que isso gera, né, todo esse conflito, de, da sexualidade ali, das masculinidades, feminilidades também, gera um conflito assim por falta de autoconhecimento. Né? Eu não conheço a minha história ali, até conheço, mas igual você falou, né, eu venho construindo camadas o tempo todo. Né? Eu trabalhei na terapia cognitiva comportamental, né, meio que eu coloco essas camadas como umas crenças distorcidas, né? Tanto as crenças ali a respeito do que é ser homem, né? Então, quando o cara vai ali, eu sou homem por isso. Né? Então, se eu não sou aquilo, não sou homem.
ou eu faço isso para ter que ser homem, né? São crenças, né? Da mesma forma ali da sexualidade, né? Da mesma forma com várias coisas a respeito do mundo que está à nossa volta. Então a gente cria, né, ali umas crenças a partir do que a gente percebe, né? A partir do que a gente começa a viver na infância e vem construindo isso. Ninguém está falando para a gente, né? Que falam lá atrás o quê? Não pode chorar. Uhum. Né? A gente está falando aqui dos homens, não pode chorar. Você não pode levar desaforo para casa. Ou se você apanhar na rua quando Vai chegar em apanhar. casa, né? Leva um couro de novo. Então eu acho que alguém já escutou Sim. isso por aqui, né? Não pode chorar, engole o choro. Então, quando a gente fala do machismo, a gente tem que entender também que a gente está falando propriamente dos homens. Por exemplo, eu tenho um paciente e, né, teve tragédia na vida na infância e depois teve que ir para o orfanato e, tipo assim, o cara levava um couro da cuidadora mulher. Né? Então, ali, né, machismo ali como expressão da violência, né, da violência do próprio homem contra outro homem, do próprio homem contra a mulher e também, em alguns casos, da própria mulher contra o homem. E quando a gente também associa, quando fala machismo, essa coisa, né, Uhum. macho e fêmea. Né? Mas o machismo ali é uma questão mais estrutural, de sociedade, né? Uma hierarquia de poder que visa, de repente, Sim. subjuga o outro. Né? Ah, você é pior do que eu. Né? Sei lá, posso te dar um couro e não acontece nada comigo. Então, tem tudo isso. Né? Eu falo das crenças que a gente constrói a partir dessa infância. Então, esse moleque, né, vai crescendo. Não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar. Chega na vida Ele adulta, não ele não chora. chora. Né? Você não pode sentir emoção. Né? Você não pode demonstrar que está sendo afetivo. Então, esse cara vai fazer o quê, né, Felipe? Ele vai resolver Sim. tudo na pancada. Até porque, desde a infância, ele escuta o quê? Se não resolver na rua, né, leva um couro aqui em Uhum. casa de novo. Ou não traz desaforo para casa. Então, se eu não trago desaforo para casa e eu vou crescendo ali, né, como você disse, fazendo essas camadas, né, eu chamo de crenças ali que vão incorporando, né, internalizando na vida desse sujeito, você chega na rua na vida adulta, na infância, de repente, funcionou para ele, né? Uma briguinha ali foi Sim. coisa boba. Né? Chegou na adolescência ali, aquela coisa de molecada, foi uma coisa boba. Mas quando chega na vida adulta ali, né, que exige um pouco mais da gente, né? A sociedade, o trabalho, uma relação com a mulher, e Sim. esse cara já foi ensinado por todo mundo que pode levar É, desaforo. Né? E resolve ele como? não tem, ele não, Né? não Na tem questão que você falou. repertório de emoções, né? Isso. Eu tenho feito Exato. algumas, E de comportamento, sim, lidar com eu isso. fiz um curso, ainda vou concluir semana que vem, de justiça restaurativa, né? Círculos, processos Uhum. circulares basados na Sim, justiça restaurativa. E isso. um dos fundamentos é a comunicação não violenta, que diz respeito muito da Sim, gente conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas necessidades não atendidas. sim, E é sim, sim. inevitável Isso, perfeito. você tocar esses sentimentos e essas emoções. E aí no meu processo de meu processo de terapias ao longo de, não sei, de, sei lá, 10, 12 anos que eu faço, que eu fiz em algum momento terapia, o meu processo ele se dá da seguinte forma: eu vou me conhecendo, eu vou, né, colocando para o meu terapeuta as situações que eu vou vivendo, e aí o terapeuta, como um espelho, ele me devolve as questões do porquê que eu me senti daquela forma, porquê que aquilo me atingiu, porquê que eu acredito, né? Aí você falou das crenças, tem tudo a ver, porquê que eu acredito naquele Uhum, conceito sim, daquela forma. E isso me ajuda a, primeiro, desconstruir, ou eu olhar para aquele Felipe, né, como um observador, longe da uhum, situação, sim, e questionar o meu padrão de atuação. De forma que, se aquela situação acontecer de novo, eu vou ter consciência de que o meu padrão de reação, né, de agir de maneira reativa, é X, é um padrão. E aí eu posso, nesse momento que eu tenho a consciência, uhum, falar, não, eu quero mudar esse padrão e eu vou agir de outra forma. E aí sim eu tomo sim, propriedade daquilo que do meu padrão de ação propriamente dito. Então, para mim, o processo sim, você sim, olhar para si me ajuda a antever como eu vou reagir a determinadas uhum, sim, situações. sim, isso, perfeito. Né? E cada um no seu tempo, né? Porque a gente fala assim, às vezes, né, o pessoal às vezes não vai para terapia, de repente é melhor no psiquiatra porque eu tomo um remédio e Sim, pronto, né? Mas não estou nem criticando a psiquiatria, né? Há psiquiatras e psiquiatras, há psicólogos e psicólogos. É o que eu estou querendo dizer o quê? Né? Que terapia não é miojo, né? A gente brinca assim,
né? Tem um tempo ali, cada um no seu Uhum. tempo. Então, se você é um cara, sei lá, de 42 anos, por exemplo, chegou na terapia, né? Você tem as camadas e camadas e Sim. camadas construídas, né? Não é numa terapia de 4 sessões, 8 sessões que vai tudo ficar lindo e Uhum. maravilhoso. Então, cada um tem seu tempo, né? Até por isso ali, enquanto você está falando aqui de homens, você falou, né? Homens lutemos contra o machismo, o racismo, né? Então, esse cara se conhecer, até a crença ali, né? O que que é ser homem? Né? Por que que esses caras ficam raivosos ali, né? Quando vê um casal homossexual se beijando, Sim. né? É um beijo. Né? Por que que vem esse ódio de dentro? Né? Quando vê ali, de repente, um cara racista, né? Por que que, né? O último episódio aí, que a gente vê ali, o caso do motoqueiro, né? Uhum. A gente até comentou aqui da outra vez, daqui a pouco o cara viralizou, e aí, mas aí ele tem um transtorno mental, né? Até isso, enquanto psicólogo, a gente ficar precavido, né? De como que a gente constrói laudo. Porque eu não sei como que é a história dele, mas ali no vídeo parecia ter transtorno, estava ali Sim. afrontando o motoboy, que eu sou melhor que você não tem uma casa, que você é um merdinha, Sim. né? Sim. Nesse sentido, chulo da coisa. Né? E depois aparece, né? Tipo, na coisa toda, que aí tem transtorno, até a gente, enquanto psicólogo, né? Como que a gente elabora isso? Como que a gente também atende a necessidade desse cara que chega contando uma história? Então, eu preciso uma investigação mesmo, e por isso que não é uma Uhum. coisa É, rápida. Né? Tem que ficar ali, você trabalhando tudo isso. patologizar uma atitude, né? Parece que mesmo assim Sim, você mantém tira, a desumanização daquele que está sofrendo aquele tipo de violência, sim, né? sim, sim. E tira a responsabilidade do Exato. sujeito, né? A gente vê muito isso aqui na Uhum. política, né? O cara tá ali na política, começa a fazer atos corruptos, aí de repente, né? A federal chegou, aí o cara passou mal e foi pro psiquiatra, né? Mas até então não Uhum. estava passando mal. Então essa responsabilidade que a gente tem que ter também enquanto profissional da Uhum. saúde, aí depois a gente não sabe por quê, né? Aquela coisa assim, efeito borboleta, né? Aconteceu uma Vai coisa lá, mas reverberar. que tem consequência aqui Sim, na gente, né? total. E falando na importância, né, desse processo terapêutico, quais são as consequências para nós homens que vão reverberar, né, como um efeito borboleta nas outras esferas da sociedade? Quais as consequências para os homens na falta do conhecimento das emoções e do reconhecimento das emoções Uhum. no nosso dia a dia, nas nossas relações? No caso dos homens, a gente já tem uma falta de entendimento, né? Se pegar ali na Uhum, maioria, né? Não é uma generalização, mas com todo esse movimento que rola hoje no Brasil, desses homens, inclusive no papo de homem, não, no silêncio dos homens, né? Aquele cara ali que falou no começo, porque eu não uhum, podia chorar, né? Porque se eu chorasse, meu pai, né? A tabica sim, comia, né? Um negócio assim que ele fala. A gente já tem, né, essa falta de entendimento desde sempre, né? A gente tem a emoção, mas assim, uma emoção da raiva, né? Não chora, mas resolve na pancada. reprime, né? As consequências ali, né? Isso, a agressão, né? Um jeito de resolver os problemas tudo na pancada, ou então tudo passando a perna, ou tudo humilhando alguém, mas isso, né? Dos homens e de outras pessoas também, que não lidam com as emoções, que não vão lá ter terapia saber por que se sente de alguma forma. Né? Quando eu falo na questão anterior aqui, das emoções, né? Por que que eu me incomodo, né? Que de repente, ali no caso dos homens, na roda de conversa que aparece, por que que eu me incomodo se minha mulher ganha mais do que eu? Por que que eu estou Uhum. passando mal? E eu não entendo isso. De onde vem É, isso? Por que que eu me incomodo se eu vejo um casal de gays se sim. beijando? Por que que eu estou me incomodando? Por que que eu me incomodo quando eu vejo duas mulheres se beijando ou de andando de mão dada na rua? Então, isso tem a ver ali, né, com o reconhecimento das emoções. Né? E uma coisa prática para a gente ir para um processo de terapia ou não, até para por quê? Causa estranhamento? Mas por que está me causando estranhamento? Eu não estou ali, não tem nada a ver com a vida daquelas É pessoas, por que me engraçado, causa né? estranhamento? Então é isso, né? Eu, Isso para várias situações, sim, né? Por que que eu tá com esse ódio doido aqui e eu não consigo me reconhecer? Então tem ali a regulação das emoções, supressão das emoções, né? E é como que a gente, se a gente não trabalha isso, igual você falou, quais as consequências, né? A gente resolve na sim. pancada, a gente fica com depressão, a gente começa a ficar sem dormir, né? A gente começa a ter problema nas relações, da gente ficar um nojo assim, ninguém aguentar a gente, né? Falando assim de uma Eu li forma um bem livro popular. recentemente E essas falando das consequências. emoções, uma das emoções mais, que você citou algumas vezes aqui, da raiva. Eu li um livro do Marshall Rosenberg, que é o pai da CNV, né, da comunicação não violenta, falando sobre o propósito da Sim, raiva. sim. Qual é o propósito da raiva? Sim. E ele fala que a raiva é uma Uhum. estratégia mal sucedida
de manifestação daquela necessidade não atendida. E nós homens, os meninos, desde sempre, não são educados emocionalmente, tanto para reconhecer essas expressões, como para dominá-las, né? Saber colocá-las de uma maneira não violenta, né? Então, e a raiva, eu participei de uma roda uma vez muito interessante com os homens do Guerreiros do Coração, e que é um movimento belíssimo, que eu estou também entrando nesse mundo. Por conta da pandemia, né, os encontros foram interrompidos. A gente sai entrando em tudo, né? A gente está ali com o Eduardo, a gente sai entrando em qualquer hora de conversa, chamou a gente, botou o link no Zoom. É muito também legal. É maravilhoso também. E foi uma roda sobre raiva, não era esse tema, o propósito da raiva, mas qual é o sentido da raiva. E é muito interessante ver que a raiva, ela, no fundo, ela é uma expressão da nossa criatividade, é uma potência criativa, né? Então, quando você está com raiva, se você consegue dominá-la e canalizá-la para alguma atividade positiva, que seja uma corrida, que seja uma pintura, uma música, né? Você... né, ouvir uma música mais agitada, que te ajude a colocar isso para fora de uma maneira controlada, nos permite expressar a raiva dentro de de um ambiente em que eu estou no comando e não me deixando dominar pelo sentimento. Sim, perfeito. Então essa questão da raiva também tem uma coisa de muito ali, né, de vir de uma certa frustração por alguma coisa. Um certo anular-se diante do mundo. De repente você está fazendo muito pelas pessoas, está fazendo um monte de coisas e meio que não é reconhecido. Então vem por frustrações ali de coisas que você quer também na vida e não alcança. É importante dizer também que a gente não tem que deixar de sentir a raiva. A raiva é uma emoção ali. Ela é válida, é um sentimento ali, uma emoção. A gente tem que sentir. A gente não pode canalizar de forma disfuncional, de uma forma agressiva na direção do outro e até de forma agressiva na nossa própria direção. Perfeito. Ela tem que ser sentida também, né? Não é igual ali o ciúme também. Não pode sentir ciúme? Posso, pô. Eu vou sentir ciúme, né? Mas o que eu faço com o meu ciúme? Inveja. Não posso sentir inveja? Posso. O problema aqui é o que eu vou fazer com essa inveja? O que eu faço com esse ciúme? O que eu faço com essa raiva? É o que você está falando ali, né? Canalizar para uma coisa positiva? Canalizar para algum papel que seja aceito na sociedade? Sei lá, esse pessoal do MMA, por exemplo, né? Os caras arrebentam a cara do outro, mas tá fazendo esporte. Por exemplo, eu não queria canalizar dessa forma. Eu também não, tô fora. Eu tô fora dessa parte. Mas é engraçado, na minha história de vida, tem algumas pessoas aqui que me conhecem. Cara, eu não lembro de muitas vezes em que na adolescência eu chorei. Por quê? O choro na minha família... né? Eu sou o filho mais velho de uma família com mais um irmão, né? Então meu pai, minha mãe, meu irmão e eu e meu irmão. E meu pai, ele tem transtorno bipolar desde da adolescência. E na minha adolescência, durante as crises que ele teve, ele, né? Você como psicólogo você sabe, né? O bipolar ele alterna, né? Ele tem uma alternância muito brusca de humor. Então ele tá chorando. De repente, aí ele vê alguma coisa que fica ciclando, né? Fica ciclando entre as emoções, né? sem conseguir controlar. E ele chorava copiosamente diante de qualquer situação, aquele choro incontrolável, de repente parava e dava risada. E minha mãe, num modo de defesa, de cuidado, de tentar controlar, ela meio que abafou essas emoções da família. Né? E eu, como, né, hoje olhando isso, depois de muitos processos terapêuticos também, né? Eu olhei para essa história e falei, nossa, então eu tenho uma tendência a fechar esse sentimento, a não reconhecer essa tristeza, essa vontade de chorar que me batia. E muitas vezes eu me via, deitado na cama, com a coberta aqui, né, como naquela posição fetal de menino acuado, e às vezes eu começava a chorar e me vinha um pensamento assim, eu não posso chorar porque senão eu posso ser bipolar, eu posso estar repetindo um padrão do meu pai. E quando eu coloquei isso para consciência numa sessão, isso me libertou. E hoje aqui em casa,
mais ou menos, né? O mito que a gente cria ali, né? Se eu não posso isso, então Exato. aquilo. Né? Ou se eu sou isso, então Como uma aquilo. causa e E às consequência, né? vezes, né? Essas ideias que estão... Isso, e essas ideias associadas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai levando para a Sim, vida toda. É igual ali, né? Na que a gente tá falando sempre de homens, né? Se eu chorar, não sou homem. sou Eu não menos posso homem. chorar. É bem basicão assim, né, pra galera. Se chorar, sou menos homem. Se chorar, sou fracassado. Né? Sou Homem não fraco, chora. sou fracote. E Isso. essas rodas de conversas, esses grupos reflexivos de homens, sejam eles de cunho terapêutico, sejam eles como o Hora H, que não é terapêutico, é só um grupo de homens refletindo sobre masculinidades. Como é que você acha que esses grupos, esses movimentos, ajudam na reformulação e na ressignificação dessa nossa masculinidade ou masculinidades? Isso. Sim, até o Terapia com os de Homem ali, enquanto grupo de homens, também não é um grupo de terapia. Né? A gente bate um papo ali sobre coisas que Uhum, acontecem na vida do homem. Eu sempre até, quando abro ali, às vezes dá 8 pessoas, às vezes dá 15, então fica oscilando também. Né? Mas eu sempre falo ali, quando abro, então, galera, isso aqui não é terapia, né? Por questões mais pontuais, mais específicas, né? Vamos para perfeito. terapia, sei lá, não comigo, mas com qualquer psicólogo aí que vocês quiserem achar, porque às vezes um homem desse entra num grupo desse, isso aqui é uma terapia. Não é. Né? E não é. A gente está ali Uhum, batendo um papo. Tem, pode até, nessa coisa assim, como que isso ajuda os homens? Né? Ajuda porque meio que eles se reconhecem. Né? Os homens ali têm seus próprios uhum, mitos. De repente, se achar o diferente, né? Eu tô chorando pra caramba em casa porque terminei um relacionamento. Né? Como que eu vou falar isso pra alguém? Então o cara chega na roda de conversa dessa e fala isso. Aí o cara vai, o outro, eu também, cara. E o outro, e eu também. Então meio que se reconhece, meio que faz o que ele, né? Uma validação de sentimento, cara. Ah, não não, sou eu não então, estou né? Não é só sozinho, eu, né? tô aliviado. É, Perfeito. não estou sozinho, graças a Deus que alguém também chora. Uhum, É porque o cara fica ali aprendendo mesmo, de ter casos de homens que, tipo assim, vai na psiquiatra, mulher, há 10 anos, mas nunca contou para a mulher. Eu sempre até falo isso, mas é porque foi um caso que me chamou bastante atenção, até quando eu comecei a trabalhar com homens. Mas não fala para a mulher psiquiatra que entra em depressão toda vez que termina com a mulher. olha Então tá só. ali, tomando remédio para isso e não Abafando o adianta. caso. Né? Não adianta. Se tivesse, se tivesse falado a real causa, já teria trabalhado há anos, mas ficou ali, 10 anos. Então, quando esses caras entram, né, e se identificam ali, sei lá, alguém na minha família cometeu suicídio, cara, na minha também, né, Uhum, tamo junto. Então, ajuda nesse sentido, né, eu até falo assim, com todo cuidado, rolou um papo sobre violência, o que que é violência, o que que não é, e aí, não, aquele cara é um covarde maldito porque espancou e tal, né, mas esse cara também que falou isso, né, deu um empurrãozinho. Aí eu até relativizar assim, então, galera, a gente está aqui para acolher, né, não é para jogar mais culpa, não tá passando a mão na cabeça também, mas esse cara olha procura só. ajuda. É igual aquela coisa assim, né, da violência que pode e não pode. Né? Meu empurrão pode, mas aquele cara ter Não dado um soco pode. em alguém não, porque o meu Sim, é só um sim. empurrãozinho, né? Eu só xinguei ali alguém, não tem nada a ver. Foi só um xingamentozinho bobo, de leve. Então tem aquela coisa mais ou menos ali, né? Da violência que pode, não pode. Eu sempre pontuo isso então, galera. A gente tá aqui para acolher os caras, né? Não tá aqui para julgar ninguém. Né? Se ele tiver que buscar terapia, também busca. Mas ele tá aqui para falar, de repente, alguma coisa que está presa ali há muito Uhum, tempo. Né? Igual o Manuel também agora tem me encaminhado assim, os acolhimentos, né? De um cara que se envolveu na violência doméstica e, tipo, quer falar isso para alguém, mas sente uma sim. vergonha danada. Né? De repente vai contar para alguém, pô, Por ser cara, que é vítima. isso? Né? Tu é um covarde, mas a gente está ali. Uhum, Isso. Né? Ou ser vítima. Ah, eu não fiz porque foi sem querer, ou foi coisa de Deus, né? Foi um sinal de Deus, ou foi coisa do uhum, capeta também. Né? Então a coisa da terapia ali também, quando a gente vai para a terapia, né? A gente se responsabiliza pelos nossos atos. Né? A gente tem essa tendência de, foi o sim. outro. Aconteceu alguma coisa comigo, foi a Cláudia, foi a Priscila Rufino. Não, isso aqui que a gente aconteceu na minha vida não tem nada a ver comigo. Foi o Sim. Felipe Requião. Eu sou vítima disso tudo, né? Claro que a gente está falando aqui de um vitimismo nesse sentido, mas assim, qual a responsabilidade também, né, pelas escolhas que você faz na sua Uhum, vida? E a partir dessas escolhas, né, que caminho você começa a seguir? perfeito. Então, na terapia ali, para o cara chegar, tipo assim, começar a seguir na direção do que faz bem para ele, independente do outro. Né? Porque tem muito cara também que entra na terapia e fala assim, mas eu tenho que ser assim porque, sei lá, minha mulher gosta que eu seja assim. Eu tenho que ser assim, assado,
porque a minha mãe quer que eu seja assim. Você vive na Às vezes caixa não, a gente dos vai na terapia para outros. seguir na direção do que a gente quer, né? É, Dos outros, isso, né? E a gente vai para terapia para sair da caixa. E se liberta dessa caixa, né? Se liberta é mesmo. verdade, né? Tantas caixas que a gente, cada papel social que nós exercemos tem a sua caixa, a sua expectativa de comportamento, Sim, né? E no fundo, quando você vai ver, você está performando sim, um sim. papel que tem até tem um conto que eu li num livro uma vez no Grupo Hora H, não vou lembrar agora o nome do conto, nem a autora, infelizmente, Uhum. mas era um conto que um guerreiro ele conseguiu fazer lá, né? Venceu inúmeras guerras, ele venceu, matou não sei quantos homens, conseguiu salvar o reino da guerra. Ele chega para receber lá, e ele tinha sido prometido, né, a mão da princesa para ele e tal. E aí na noite de núpcias ela pede para ele tirar a armadura dele, tirar né, aquela armadura de ferro. E ele tira, e aí ele tá com uma máscara. Não, tira a máscara. Aí ele tira, tem outra máscara. Tira, tem outra máscara. Tira, tem outra máscara. Aí ele, enfim, ele dorme e a mulher vai tirar a máscara dele. Fala, nossa, vou tirar a máscara para ver quem é esse homem. Quando tira é um rosto vazio, sem face, ou seja, sem Sem identificação nenhuma, identificação, de né? tantos papéis que ele vai acumulando e Uhum. ele não tem a capacidade Sim, de sim, retirar essa perfeito. armadura, né, no fundo, né? Perfeito, né? Perfeito. E você está falando das emoções ali, né? Como que entendimento das nossas emoções, até isso, de você ficar na caixa de alguém, né? Ficar na caixa da mãe até, na caixa do pai, na caixa da namorada, do namorado, do parceiro, na caixa do patrão, né? Faz com que você fique mal ali, porque você está se anulando o tempo todo, né? Muitas vezes ali as pessoas meio que adoecem porque não estão fazendo o que Sim, elas querem na vida, estão fazendo o que os outros sim, querem. Eu até sempre brinco ali, a gente perde tempo na vida quando faz o quê? Né? Quando a gente começa a prestar atenção demais na vida do outro. Caraca, o outro tem carro, eu não tenho. O cara tem bicicleta, eu não tenho. O cara tem moto, eu não tenho. O cara tem uma família bonita, eu não tenho. Ele começa a se perder ali, porque ele está se comparando com o outro. Quando a gente se compara com o outro, né, a gente perde, né, se perde da sim, gente mesmo. Né, e ele fica tentando achar um referencial. Então, por que faz ali? Vamos caminhar na direção do que faz bem para a gente, é isso. exatamente. Né? Ou então, quando você deixa demais, também o outro entrar na sua vida e influenciar na sua vida. Né? São os dois movimentos que a gente perde muito tempo na vida. Né? Ou vigiar Ou demais a vida permitir do que o outro, outro, né? Ou ficar ali é, nessa caixa, né? Aprisionar a gente sim, numa caixa. Então a gente tem que sair dessa caixa, seja quem for. Né? E aí, quando você vai para um processo de terapia, parece que você. As pessoas até estranham, tipo, esse cara ficou estranho, né? Essa mulher ficou estranha. é Como que ela está assim verdade. agora? Porque a pessoa aprende a se Sim. posicionar. Né? Ela se identifica ali um relacionamento abusivo, né? E manda o cara para cá Não, da casa, né? Para essa primeiro, casa aí, né? Ou eu acho que então, primeiro o paciente, quem está ali na terapia sendo beneficiado, ele identifica que existe uma caixa. Acho que esse ele, opa, nossa, tem uma caixa, eu estou sim, vivendo nessa caixa. E aí que começa a se sim, questionar, né? Não, então se eu estou dentro da caixa, existe um jeito de sim, viver fora da caixa, né? sim, sim. Aí a gente vai trabalhar para isso, né? Para sair dessa caixa mesmo. Essa caixa causa sofrimento, né? É uma prisão que a gente coloca na gente ali. Ah, eu, sei lá, um empresário que quer que o filho tome conta da empresa, constrói uma super empresa e ele sonha que o filho dirija a empresa, né? Após ele morrer, sei lá, ou já planeja deixar para o filho, sei lá, e o filho quer tocar guitarra na Uhum, noite. Então gera um conflito, né? Olha ali, né? Um no desejo do outro ali, né? E às vezes o filho sim, fica, né? Não fala nada, não fala nada e vai deixando de ver um monte de coisa. sim. Então tem muito disso das pessoas deixar de É o viver Manuel. porque está ali O agradando o Manuel aqui outro. do Ser Cabramacho falou, é uma prisão de portas abertas. De fato é, né? Porque a gente escolhe ficar dentro. É a É a pior, pior. exato. Não, e é a pior, porque está aberto. Né? Se fosse fechado, você identificaria mais Exato, rápido. exatamente. E deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu deixei passar. Muito legal a participação do pessoal aqui. O Plácido Medrado, muitos homens pensam e agem dessa forma, principalmente numa cultura conservadora e tradicional. A questão de repetir padrões, Sim, né? sim, sim. Aí a Vanessa é mãe de dois meninos, o Lucas e o Gustavo. Ainda bem que meus menininhos aqui estou criando de um jeito para Uhum. expressar bastante as emoções, principalmente o Gustavo, né, Van? Vamos, Mas é perfeito. Vamos desde o deixar início, chorar. mas cara, isso vem, é impressionante, vem no DNA dessa geração. Samuel, outro dia,
Sim, sim. eu me emocionei com algum presente, algum desenho que ele fez para mim, ou a minha esposa também se emociona, e ele fala, não chora mamãe, não chora papai. E eu tenho que desconstruir Uhum, esse pensamento dele. Ele falou, não filho, não, tudo bem chorar, o papai está chorando de alegria. Até que ele tem começado a uhum, chorar de alegria, porque ele percebe que a alegria é tão grande que vaza, né, que extravasa. E esse uhum. vazamento de alegria Sim, é muito importante. É, sim, perfeito. O Manuel colocou um negócio aqui, no processo necessário, doloroso, mas uhum, libertador. De repente as pessoas fogem da terapia por isso mesmo, porque se ela vai em outros profissionais, né, que falam que são terapeuta, vai dar uma cartilha, né? Requião, tudo bem? Chegou aqui, faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. A gente não está lá para falar o que ninguém vai fazer, hum, né? Elas vão fazer o que elas sempre quiseram fazer, sempre quiseram. A gente só vai, né, tentar jogar luz em uhum. cima disso, Interessante. né? Tentar trazê-la para perceber isso, né? Então é bem isso, a gente não fala o que ninguém vai fazer, por isso ali, né, a dor de repente quando vem o insight eu poderia estar muito tempo fazendo o que eu queria, né, e estou aqui há 15 anos fazendo, sei lá, o que minha mãe quer, o que meu pai quer, o que minha namorada quer, o que meu namorado quer. Então acho que a dor vem disso, né, de quando está lá na sua mente, tipo assim, Sim. perdi muito tempo. Cara, Eu deveria estar fazendo as coisas que eu você queria há falou muito mais tempo. desse jeito, né, né, o processo é de você falar menos dessa cartilha, desse passo a passo, e muitas vezes nós queremos o passo a passo, né, o do it yourself, né, você vai lá no lugar, pega o Ah, manual, segue o manual e todo tá mundo quer, resolvido. E aí todo mundo quer a cartilha. Por é mais quê? fácil, né, mas Por quê? Né? Não, porque se der M na vida, né, na escolha que ela vai fazer a partir não da foi cartilha, não ela, foi ela. exato. Foi o Franklin, Não, psicólogo, que tô falou para seguindo a fazer aquilo, tá orientação do vendo? Franklin. Eu fui lá no cara, e o cara mandou terminar meu Mas é casamento. engraçado. Porque de repente eu estava levando galho, mas eu gosto da mulher. Então, era para tu ter voltado para a mulher. E tem muitos casos Uhum, aí assim. Eu não vou falar pro cara, termina porque ela te botou galho. Não, cara, tu gosta dela? Dá para passar por cima disso? sim, Tem possibilidade de um retorno? A gente não está lá para fazer essa cartilha. As sim. pessoas gostam de cartilhas, gostam de remédio, gostam de soluções mais rápidas aí, fora da psicoterapia, que estão os profissionais que, né, umas coisas quânticas Uhum. por aí. É meio que isso, né? Ninguém sabe que diabo é quântico, né? Porque ninguém segue o Einstein, mas está todo mundo falando que é quântico em alguma coisa, em algum momento. Né? E tem uma solução rápida ali. Ah, isso aqui eu consegui transcender no quântico e está tudo ok. E às vezes não está. Aí depois vai para a gente lá, Eu psicólogo. fiz Deu uma, errado. eu fiz um processo um ano passado, meio ano do ano passado, eu fui com um psicólogo fenomenológico e nunca tinha ido nessa linha, né? E cara, Uhum. a primeira sessão, aquele silêncio. Só dei bom dia e falei meu nome. Ele falou bom dia e falou o nome dele. Segunda sessão, eu comecei a falar. Aí na segunda sessão ele me falou, olha, a fenomenologia eu tô aqui observando o que você vai trazer. E aí funciona de uma maneira espelhada e às vezes ele reforçava algumas falas minhas. E cara, é muito Sim, sim. louco, porque a partir daquilo que eu trago, aí eu falo, eu me ouço, eu me ouvia e falo, nossa. E aí eu me Sim, questionava, e isso aí aí. aquilo já não fazia mais Sim. sentido, e aí me levava para um outro pensamento, Uhum. e de repente vinha o insight, meu Deus, cara, foi transformador. 6 meses que eu fiz que foi Sim, sim. transformador. Uhum. Franklin, cara, pelas minhas contas aqui no relógio, nosso bate-papo tá chegando nos 5 minutos finais. Eu queria, Uhum. eu queria agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade, esse contato maravilhoso que a gente tem estabelecido. Eu ainda não, Sim, sim. Estamos lá, lá lá no no grupo grupo Terapia Terapia Coisa Coisa de de Homem, eu Homem. ainda não consegui participar de uma roda Sim, por conta sim. de agenda, mas, cara, eu tenho Uhum, sim. muito carinho pelo seu Sim. trabalho, muito carinho pelas provocações que você põe no grupo. Uhum. Eu acho que Sim, esse sim. é um papel fundamental, acho que é um papel fundamental mesmo de questionar, de tirar nós homens e você mesmo e outros homens da nossa zona de conforto e de privilégio. O Márcio Gui, advogado. A gente pode voltar outro A momento, gente né? A vai gente vai voltar, voltar, né? a Falando gente sobre quer falar suicídio. daqui 2 semanas, mais ou menos, sobre suicídio entre os homens, e que é um assunto que o Uhum. Franklin tem buscado, né, tem enorme interesse.
Então, Manel, tá aqui Uhum. 55,37. Então tá nos finalmente. Eu vou deixar para você a palavra final. Gratidão, amigo. Gratidão enorme por esse papo, por trazer essa temática Valeu. e que daqui 2 semanas a gente consiga encaixar um bate-papo desse sobre suicídio dentro desse Setembro Amarelo. Sim, sim. Vamos conversar, né? Vamos conversar sobre isso, né? E tá aí convidado, convidar outros homens também para seguir ali o Terapia Coisa de Homem, né? No meu link, especificamente desse mês, tem um texto ali que eu fiz um tempo atrás, ali sobre suicídio, porque eu estava procurando muito saber sobre isso na época que o meu pai cometeu Uhum. suicídio, né? Então marcou. Então nessa época eu comecei a buscar muito sobre isso e depois, tipo assim, né? Era aquilo mesmo, tá na literatura, né? Estou falando da literatura porque Uhum. estava nos livros. A gente está aí num ambiente, né, que as pessoas estão procurando terra plana, né? Então acredita na Sim, ciência, né? Se a gente faz terapia hoje é porque o Freud lá atrás teve uma ideia, né, que ninguém acreditava perfeito. e está aí, né? Curando e tratando, né, as dores do século XXI, O mal do né? século, né? E apesar de eu não ser ali da linha psicanalítica, mas é preciso reconhecer que Sim, começou tudo claro. lá, né? E é preciso parar com essa bobagem de terra plana, né? Não adianta. O caminho é a ciência. Então, meio que desconsiderar a ciência é querer ficar na pandemia Uhum. eternamente, né? Então é isso. Sigam lá o Terapia Coisa de Homem, né? Quem quiser falar comigo pode chegar e chamar. Quem quiser entrar no grupo também lá do Terapia Coisa de Homem, junto com o Felipe Requião, a gente faz uma roda de conversa lá, eu, ele e o Vale Cabra a Macho junto, pena. vai ser bem bacana. E a gente está aí, tá? É, falando com esses homens, para homens, e a gente não está passando a mão na cabeça de ninguém, e a gente também não está ensinando ninguém a ser homem. Né? É É preciso que isso fique aí. muito claro para as pessoas, a gente não está ensinando ninguém a ser homem. A gente está ali dizendo que ele pode ser o homem que ele quiser ser, independente da condição financeira, independente da cor da pele, independente da Perfeito. orientação sexual. Ele pode ser o homem que quiser ser, sem ficar amarrado aí na caixa da sociedade, né? Desse homem imaginário que nunca existiu e que faz hoje esses caras sofrer. Perfeito. Não poderia Então ter é fala isso. melhor do que E vamos essa. voltar Muito obrigado. e obrigado Obrigado, pelo pessoal, que convite. ficou até agora. Muito obrigado. Daqui 2 semanas a gente A gente volta, a gente volta. volta, muito provavelmente, né, daqui 2 semanas, para falar sobre suicídio e as masculinidades. Um grande abraço. A Eu. gente, a gente Abraço, se Felipe. fala. Vamos Valeu, voltar. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado.